3 erros espirituais que estão travando sua prosperidade. Era madrugada quando o silêncio da casa começou a pesar mais do que o barulho do dia. A luz fraca do abajur iluminava uma mesa cheia de papéis, boletos vencidos, números que não fechavam. Do outro lado do quarto, alguém se ajoelhava lentamente, como quem já não tem forças, mas também não tem para onde fugir. As mãos tremiam. O coração estava acelerado. E da boca saía uma oração quase sussurrada, repetida tantas vezes que já parecia automática. Deus, me ajuda, eu não sei mais o que fazer. Mas naquela noite, algo estava diferente. Não havia consolo. Não havia aquela sensação de alívio que costuma vir depois da oração. Era como se as palavras batessem no teto e voltassem vazias. O céu parecia em silêncio. E no fundo da alma surgia uma pergunta que ninguém gosta de admitir: será que Deus está mesmo me ouvindo? Essa pergunta dói. Porque quem chega nesse ponto não está longe de Deus. Pelo contrário, está cansado, está machucado, está tentando sobreviver espiritualmente enquanto luta para não afundar financeiramente. É alguém que trabalha, que se esforça, que ora, mas mesmo assim vê tudo travado. As portas não se abrem. O dinheiro some rápido demais. A esperança começa a se desgastar. E o medo se instala de forma silenciosa. Naquela madrugada, em meio ao cansaço, a Bíblia foi aberta quase sem intenção. Não houve um plano. Apenas o desejo desesperado de ouvir algo. E os olhos caíram em um versículo simples, mas profundo. Ele dizia que há quem retém mais do que é justo e acaba empobrecendo. Aquela frase não acusava. Ela revelava. Era como se uma luz fosse acesa dentro do coração, mostrando que o problema talvez não estivesse na falta de bênção, mas em bloqueios invisíveis que haviam sido construídos ao longo do caminho. O primeiro desses bloqueios nasce do medo. Um medo que se disfarça de prudência, mas que corrói a fé por dentro. O medo de faltar faz a pessoa viver em alerta constante. Cada gasto vira culpa. Cada imprevisto vira desespero. A mente começa a trabalhar contra o coração. A boca diz que confia em Deus, mas os pensamentos dizem o contrário. E sem perceber, a vida passa a ser guiada pela ansiedade, não pela fé. O medo é poderoso. Ele cria cenários que ainda não existem e faz a alma sofrer por antecipação. Ele transforma pequenos problemas em gigantes. E quando o medo governa, a oração deixa de ser um ato de confiança e passa a ser um pedido desesperado de controle. A pessoa ora, mas já esperando o pior. Pede ajuda, mas já se preparando para a derrota. E isso gera um conflito silencioso entre o que se crê e o que se sente. A Bíblia diz que aquilo que o homem mais teme, isso lhe sobrevém. Não como castigo, mas como consequência de um coração que perdeu o descanso em Deus. Prosperidade não floresce em solo de medo. Ela nasce onde há confiança, mesmo em meio à escassez. Enquanto o coração estiver dominado pelo pavor do amanhã, o presente continuará pesado demais para sustentar qualquer milagre. O segundo bloqueio surge quando a escassez toma conta da forma de viver. Aos poucos, a pessoa vai se fechando. Começa a medir tudo. Evita ajudar. Evita contribuir. Evita compartilhar. Não porque seja má, mas porque está com medo de faltar ainda mais. E sem perceber, aquilo que deveria fluir começa a estagnar. Existe um princípio espiritual que atravessa toda a Bíblia: aquilo que flui, cresce. Aquilo que é represado, apodrece. Quando alguém ora pedindo provisão, mas vive com o coração fechado, algo se rompe no campo espiritual. Não porque Deus deixa de ser bom, mas porque a pessoa se desconecta do próprio propósito da bênção. Prosperidade nunca foi sobre acumular. Sempre foi sobre sustentar, cuidar, abençoar e gerar vida. O medo faz o coração se fechar. E um coração fechado não consegue receber. Porque receber também exige confiança. Exige acreditar que Deus continua sendo fonte, mesmo quando os recursos parecem pequenos. Quando tudo é segurado com força demais, o fluxo se quebra. E o que deveria circular, para. O terceiro bloqueio é o mais silencioso e o mais perigoso. Ele acontece quando, sem perceber, o coração começa a buscar mais a solução do que a presença. Quando o dinheiro deixa de ser apenas uma ferramenta e passa a ser uma segurança emocional. Quando a oração deixa. Talvez seja sobre liberar o medo. Talvez seja sobre voltar à presença.
Porque quando o coração se alinha, o céu se move. E quando o céu se move, as coisas começam a encontrar o lugar certo, no tempo certo. Se isso tocou você, não ignore. Ore agora, ainda que em silêncio. Entregue o que tem pesado. Confesse o que precisa ser ajustado. E permita que Deus trabalhe de dentro para fora. E se você conhece alguém que está lutando financeiramente em silêncio, compartilhe essa mensagem. Às vezes, tudo que alguém precisa é ouvir aquilo que o coração já sente, mas não consegue explicar. Que a paz de Deus encontre você onde você estiver. Que a confiança seja restaurada. E que a prosperidade, no sentido mais profundo, volte a fluir na sua vida. A palavra diz para buscar primeiro o reino. Primeiro. Não depois. Não quando sobrar tempo. Não apenas quando tudo estiver dando errado. Primeiro. Porque quando o coração está alinhado, as demais coisas encontram o seu lugar. Prosperidade bíblica não começa no bolso. Começa na ordem interior. Quando a ordem se perde, mesmo que o dinheiro venha, ele não traz paz. Naquela madrugada, a oração mudou. Já não era um pedido desesperado por dinheiro. Era um pedido de perdão. Um pedido de alinhamento. Um pedido de transformação interior. Não houve barulho. Não houve sinais visíveis. Mas houve algo profundo. Paz. Uma paz que não dependia de números, nem de boletos pagos, nem de respostas imediatas. Com o tempo, decisões mais sábias começaram a surgir. O medo perdeu força. A generosidade voltou a fluir, mesmo de forma simples. E oportunidades começaram a aparecer, não como mágica, mas como consequência de um coração que voltou ao lugar certo. Portas que antes pareciam invisíveis passaram a ser percebidas. Caminhos que antes não faziam sentido começaram a se abrir. Prosperidade, segundo a Bíblia, não é ausência de problemas. É presença de Deus no meio deles. É ter direção quando tudo parece confuso. É ter paz mesmo quando o cenário ainda não mudou completamente. É saber que, mesmo na escassez, existe cuidado. Mesmo no deserto, existe provisão. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Orando em silêncio. Chorando escondido. Tentando manter a fé enquanto tudo parece pesado demais. Talvez você esteja fazendo as perguntas que ninguém ouve. Talvez esteja se perguntando por que nada anda, mesmo tentando fazer tudo certo. Talvez hoje não seja sobre pedir mais. Talvez seja sobre alinhar o coração. Talvez seja sobre confiar de verdade.